Olá, sou a professora Kessia. Gostaria de cumprimentar os alunos e alunas do curso de Redes de Computadores. Daremos início à disciplina Sistemas Operacionais de Redes. Hoje iniciaremos nossos estudos com a unidade 1, intitulada como Introdução a Sistemas Operacionais de Redes. Sistemas operacionais. Primeiramente vamos mostrar alguns conceitos, algumas definições. Conceitos de sistema operacional. O sistema operacional é um programa que realiza a interface entre os softwares aplicativos e o hardware. É uma camada de software que controla o acesso a todos os recursos de hardware e software. É um programa que está entre o usuário e a máquina. O sistema operacional gerencia os recursos, oferece ao usuário facilidades para se comunicar com o computador e serve de plataforma para a execução de programas. Como vocês podem ver aí a imagem do conceito de camadas, temos o sistema operacional aí no centro, tá? Ele é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Ele trabalha nos bastidores como intermediário entre as solicitações dos usuários e dos programas. Gerencia e orienta o hardware do computador, lê e grava dados de e para a unidade de disco. Podemos ver aí a imagem do sistema operacional, tá? Se comunicando com o hardware do computador, enfim, fazendo todas as funções dele. Os sistemas operacionais são responsáveis por proporcionar uma interface para o usuário se comunicar com o computador, por gerenciar os dispositivos de hardware do computador, por gerenciar o sistema de arquivo do computador e também por dar suporte a outros programas. Sempre que ligamos o computador, é executado um autoteste, é feita uma inicialização, que é chamada de boot, é feito o carregamento do sistema operacional do disco rígido para a memória do computador, a memória principal, evidentemente. A máquina utiliza um programa chamado BIOS, que fica armazenado em um chip ROM, um chip de memória ROM. O sistema operacional é uma porção de software que roda em modo kernel, ou também chamado modo supervisor. É ele que protege o hardware da ação direta do usuário. Os demais programas rodam em modo usuário, somente o sistema operacional roda em modo kernel. Como os demais programas rodam em modo usuário, eles fazem chamadas ao modo kernel para terem acesso aos dispositivos. O núcleo do sistema operacional, ou kernel, é a parte do sistema operacional residente na memória e, quando necessário, carrega outros programas não residentes na memória. Plataforma, o termo plataforma se refere a hardware de computador e a sistema operacional. A plataforma mais comum se refere a um sistema operacional Windows em execução em um computador pessoal, por exemplo, do tipo de processador Intel. Vamos ver aí imagens dos sistemas operacionais. Muitas funções dos sistemas operacionais são ocultas, mas o usuário interage diretamente com o sistema operacional através da interface com o sistema operacional. Essa interface pode ser através de linha de comando ou interface gráfica. A interface de linha de comando, como vocês podem ver aí, o usuário controla o programa digitalizando o comando no prompt do DOS, do computador. Já a interface gráfica, há o aparecimento de janelas, menus, pastas, lixeiras simulando um ambiente ou um escritório real, como vocês podem ver aí. Então, vocês estão vendo um sistema operacional de interface de linha de comando e um sistema operacional de interface gráfica. Geralmente, os programas aplicativos somente podem ser executados em uma plataforma específica. Aí foi feito o uso de virtualização, ou seja, meio para reduzir a importância do sistema operacional, visando permitir que um hardware possa ser executado, vários sistemas operacionais iguais ou distintos, de forma simultânea e isolados entre si, para promover, no caso, prover o uso da multiplataforma.
Vamos ver agora o gerenciamento do hardware. Os programas geralmente possuem interface própria com o usuário. Eles assumem o controle da tela, teclado e mouse, mas ainda precisam usar o kernel do sistema operacional, ou seja, o núcleo do sistema operacional, para se comunicar com esses dispositivos de hardware e com a memória e as unidades de discos do computador. Gerenciando o sistema de arquivos, que é uma das funções também do sistema operacional. Cada unidade de disco possui um diretório próprio, identificado por letras atribuídas a cada unidade. Temos a unidade C, a unidade D, a unidade E e assim por diante. Existem subdiretórios e tudo é organizado de forma hierárquica, como vocês podem ver aí a organização de um sistema de arquivos aí na imagem. Existem vários tipos de sistemas operacionais. Os monoprogramáveis, também chamados de monotarefa, os multiprogramáveis, também chamados de multitarefa, e os com múltiplos processadores. Os sistemas operacionais monoprogramáveis ou monotarefa, eles executam apenas uma tarefa por vez, tá? Cada tarefa para ser executada tem que esperar o término da tarefa corrente. Já nos sistemas operacionais multiprogramáveis ou multitarefas, que representam a evolução dos sistemas operacionais monoprogramáveis, eles são mais complexos, mas, entretanto, são bem mais eficientes. Nesses sistemas operacionais, podem ter execução de várias tarefas ao mesmo tempo, por isso que é chamado de multitarefa, ou seja, a execução de vários programas ao mesmo tempo. Recursos computacionais são compartilhados entre os diversos usuários e aplicações. Enquanto um programa espera por uma operação de leitura ou gravação em disco, outros programas podem estar sendo processados nesse intervalo de tempo. Por isso que são chamados de sistemas operacionais multiprogramáveis. Sistemas operacionais com múltiplos processadores. Caracterizam-se por possuir duas ou mais CPUs, ou seja, unidades centrais de processamento interligadas, trabalhando em conjunto. Esses tipos de sistemas operacionais permitem que vários programas sejam executados ao mesmo tempo ou que um único programa seja subdividido em partes para serem executados simultaneamente em mais de um processador. O fator-chave nesse tipo de sistema operacional é a forma de comunicação entre as CPUs e o grau de compartilhamento da memória e dos dispositivos de entrada e saída. Os sistemas operacionais com múltiplos processadores podem ser classificados em sistemas operacionais fortemente acoplados e sistemas operacionais fracamente acoplados. Os sistemas operacionais fortemente acoplados caracterizam-se por possuírem vários processadores compartilhando uma única memória física e dispositivos de entrada e saída. São gerenciados por um único sistema operacional. São também chamados de sistemas operacionais multiprocessadores. Já os sistemas operacionais fracamente acoplados caracterizam-se por possuir dois ou mais sistemas conectados através de linhas de comunicação, onde cada sistema funciona de forma independente, possuindo seu próprio sistema operacional, gerenciando seus próprios recursos. Os sistemas operacionais fracamente acoplados são também chamados de multicomputadores e são divididos em dois. Existem os sistemas operacionais de redes e os sistemas operacionais distribuídos. Os sistemas operacionais de redes, que corresponde ao nome de nossa disciplina, permite que um host, ou seja, que um hospedeiro, que na verdade é qualquer máquina ou computador conectado a uma rede, que ele possa oferecer informações, recursos, serviços e aplicações. Ele permite que esta máquina compartilhe seus recursos com os demais hosts da rede, com as demais máquinas da rede. Suporta a operação em rede. A maioria dos sistemas operacionais atuais são assim. Existe o compartilhamento de recursos de vários computadores, disponibiliza também seus próprios recursos, são independentes e caso a conexão entre um dos nós sofra qualquer problema, os demais
continuam operando normalmente, apesar de alguns recursos se tornarem indisponíveis. Os sistemas operacionais de redes podem também ser chamados de sistemas operacionais servidor, tá? Sistemas operacionais de redes. Um servidor presta diversos serviços à rede, a qual está conectado, tais como, ele pode ser um banco de dados, um proxy de internet. O que é um proxy? Proxy, como vocês podem ver, é um servidor que atende a requisições de um cliente e repassa os dados à frente, tá? Então, de um proxy da internet, permite também o armazenamento de arquivo, um firewall e vários outros. Firewall são dispositivos de hardware ou software que aplicam uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Logo, para oferecer tais funções, um sistema operacional servidor de rede necessita de mais recursos que um sistema operacional comum. Contudo, ainda assim, os sistemas operacionais servidores ou de rede possuem limites no oferecimento de serviços que devem ser administrados, pois se o número de requisições de serviços superar esse limite, acontecerão comportamentos inesperados. Um fato interessante sobre sistemas operacionais de redes ou servidores é que a interação com o ser humano através da interface gráfica elaborada não é obrigatória, poupando com isso recursos computacionais para o uso na prestação de serviços. Os sistemas operacionais de redes, ou os desenvolvedores desses sistemas operacionais, devem construir aplicativos que suportem um grande número de clientes conectados a eles. Esses servidores devem facilitar a construção de serviços independentes e confiáveis, que ofereçam desempenho sem exigir que uma máquina inteira seja dedicada a cada serviço exclusivamente. Por fim, um sistema operacional servidor de rede consiste em um ambiente que, além das funções básicas que um sistema operacional comum possui, também deve responder às solicitações vindas de outras extrações de trabalho. Um sistema operacional de rede, ele é multitarefa, permite, portanto, que vários usuários e aplicações possam aproveitar os recursos do sistema simultaneamente, permitindo com isso a troca de informações entre computadores. No caso, isso é simulado no modelo cliente-servidor. Vamos agora ver um pouco deste modelo, dessa arquitetura cliente-servidor. Ela se tornou muito popular por várias razões. Inicialmente pela facilidade de implementação, pois devido à clara separação das funcionalidades de clientes e servidores. Além disso, essa arquitetura delega tarefas mais simples às máquinas clientes, que são mais baratas e possuem hardware inferior, e as mais complexas ao servidor, que geralmente são mais caras e são máquinas mais caras e possuem hardware melhor. Outra razão é que o usuário pode executar uma interface gráfica mais adequada a seus conhecimentos ao invés de usar a interface do servidor. Vamos ver quais são as funções básicas de um cliente. Iniciar pedidos, esperar respostas, receber respostas, conectar-se a um número limitado de servidores simultaneamente, interagir diretamente com os usuários finais e utilizar recursos da rede. Vamos ver agora quais são as características de uma máquina servidora. Ela espera por pedidos de clientes, ela responde aos dados solicitados pelos clientes, comunica-se com outros servidores e também fornece recursos à rede. Exemplos de sistemas operacionais de redes. Temos o Windows NT, que foi lançado em 1993, com o objetivo de fornecer segurança e comodidade aos que usavam o meio corporativo. O nome NT vem de New Tecnologia, ou seja, nova tecnologia. É um sistema operacional de 32 bits, ele é multitarefa e multiusuário,
com multiprocessadores, multiplataformas e com servidores simples, como, por exemplo, banco de dados e arquivos. Um outro exemplo de sistemas operacionais de redes é o Windows 2000 Server, que foi lançado no ano 2000 e originado a partir do núcleo do sistema operacional Windows NT. O Windows 2000 Server foi aclamado como o sistema operacional mais estável da Microsoft na época. Foi implementado um novo serviço de diretório chamado Active Directory. O Active Directory surgiu da necessidade de o usuário ter uma única senha para acessar todos os recursos disponíveis na rede, tais como conta de e-mail, conta de usuário local, etc. O diretor é como um banco de dados que armazena as informações dos usuários. Um outro exemplo de sistema operacional de redes é o sistema Windows Server 2003, que foi lançado em 2003 e que trouxe melhorias na performance e novidades na área administrativa do Active Directory. Este passou a ser voltado principalmente para servidores e empresas de grande porte. Esse sistema operacional não possuía virtualização nativa, ou seja, não executava servidores virtuais. Outro sistema operacional de redes é o Windows Server 2008. Ele foi construído a partir do mesmo código do Windows Vista, compartilhando assim da mesma arquitetura e funcionalidade. Trouxe melhorias, tais como o internet, serviços de informação da internet e serviços de terminal. E o recurso de virtualização integrada ao sistema, coisa que não tinha no Windows Server 2003. Outro exemplo de sistema operacional de redes é o GNU, ou GNU. Ele foi proposto em 1983 com o objetivo de desenvolver um sistema operacional similar ao sistema operacional Unix. Porém, ele era gratuito e de código aberto. Em 1984, foi criado pela Fundação Free Software Foundation, que é a Fundação de Software Livre, cujo objetivo era apoiar o movimento do software livre. Diversos utilitários de um sistema operacional, tais como os compiladores, editores de texto, programas de compilador, os debugs, que são programas de computador usados para teste e depurar programas, foram incorporados a ele. Foram desenvolvidos, porém, um módulo principal, o kernel, capaz de executá-los, mas ainda não estava pronto. Um outro sistema operacional de rede é o Linux, que foi desenvolvido em 1991, tá? O Linux terminou de desenvolver seu próprio sistema operacional, criando assim o kernel, ou seja, o núcleo do Linux. O desenvolvimento deste foi iniciado no Minix e mais tarde o Linux ganhou forma e tornou-se possível o desenvolvimento nele próprio. Os desenvolvedores estão começando a trabalhar para integrar os componentes do GNU com o Linux e fazer um sistema operacional livre e funcional. Atualmente, as distribuições Linux são utilizadas amplamente, de computadores domésticos até computadores embargados, além de servidores diversos. O sistema operacional de rede gerencia os componentes de hardware, fornece recursos que possibilitam obter o controle de componentes diversos, para evitar, por exemplo, que um usuário não autorizado apague arquivos que não lhes pertençam. Permite o compartilhamento de recursos, administração e gerência, além de outras funções de redes necessárias. Permitem acesso de outras estações a seus recursos por meio da rede. Está sempre em execução, aguardando ser chamado pelo cliente. Um aspecto importante para a escolha desse tipo de sistema é a estabilidade. Ele deve ser compatível com o número de solicitações dos usuários. O hardware desse tipo de sistema operacional deve ser mais robusto, com grande capacidade de armazenamento e, principalmente, processamento, porque os dados de toda a rede serão armazenados e acessados através do servidor. Ou seja, as informações serão centralizadas.
O sistema operacional de rede ou servidor atende a pedidos de diversos clientes simultaneamente, presta serviços de forma distribuída e ainda responde às solicitações vindas de múltiplas extrações. Por isso, os servidores estão equipados para lidar com a capacidade de memória e operações de um computador desktop comum. Eles precisam de mais capacidade do que um desktop comum. Em um servidor, quando a qualidade da prestação de serviços está ruim, pode ser um indicativo de que chegou a hora de adquirir mais recursos, ou seja, melhorar o processador, memória, disco, enfim, fazer um upgrade, uma melhoria nos recursos. A escolha de um sistema operacional servidor ou de rede é baseada em fatores diversos, tais como custo, requisitos do hardware do sistema, aplicativos que serão executados, eficiência do hardware e do sistema, escalabilidade, estabilidade, segurança, todos esses fatores devem ser levados em conta. Sendo assim, encerramos a unidade 1, tá? Iremos dar continuidade com nossas atividades. Espero que vocês tenham entendido. E logo mais daremos início à unidade 2 da disciplina Sistemas Operacionais de Redes.